Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Segundou, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional de Salmos. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Paz de Cristo a todos. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso devocional de Salmos nessa jornada aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos orar então? Vamos lá. Senhor Jesus, te damos graças nessa manhã por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos também que nos assistem. Toma cada um, meu Pai, que se encontra nesse momento, meu Deus, indo para o trabalho, acordando agora, em qualquer horário que essa pessoa pegar o seu telefone celular ou abrir o computador para poder, ó Deus, receber uma palavra da tua parte. Abençoa, Pai, essa pessoa que talvez até também esteja vindo do trabalho, eu não sei, trabalhar de madrugada, final de semana. Abençoa de igual modo, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós queremos te encorajar. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta e tem um momento com Jesus. Tem um momento com a sua poderosa palavra, que é ela que nos transforma, ela que nos dá força, vigor, que nos dá vida e que vai ser alimento para você nessa semana, para a tua alma. Bom, Salmo de número 68, gente, é um salmo enorme. Tem quantos versos, marido? 35, né? 35 versos. Então, não tem como a gente fazer a leitura dela toda aqui, desse salmo todo. E lindo esse salmo, forte. Então, eu te aconselho, pega a sua Bíblia, tira um tempinho, separa um tempinho. Gente, nem 5 minutos você vai demorar lendo, tá? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração para a glória de Deus. Vamos lá? Vai começar com o quê? Vou começar com o verso de número 1 e verso de número 2, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão, hoje eu tô com outra versão, tá, gente? Eu tô com a Bíblia Pergunta Por Quê, versão NAA, tá? Na minha versão diz assim: Deus se levanta, olha que coisa linda, Deus se levanta, ponto e vírgula, os seus inimigos se dispersam, os que odeiam fogem da sua presença, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Eu parei aí, fiquei meditando, fiquei pensando nesses 2 versos que eu acabei de ler aqui. Gente, aqui fala do poder de Deus. Eu anotei aqui, ó. Não precisamos temer o ímpio. Não precisamos temer os nossos inimigos, os nossos adversários. Aquele que trama contra a gente, aquele que quer puxar o nosso tapete, aquele que lança uma palavra que deixa você triste, deixa você... Não, você não precisa temer. Porque quando a gente crê em Deus, quando nós estamos em Deus, é o próprio Deus quem se levanta. Eu fiquei encantada com esse momento. É o próprio Deus que se levanta e nos defende, quem age ao nosso favor. Quem vai livrar vocês, libertar vocês. Então, a palavra para alguém aqui é muito simples nessa manhã. Não responda à afronta. Não lute com seus braços. Como é que eu faço então, irmã Karina, irmão Fábio? Reaja orando, reaja lendo a palavra, reaja cantando, reaja adorando. Gente, é isso que Deus espera. Se você ler todo o verso, por exemplo, no verso 3 diz assim, ó: os justos, porém, se alegram, tá falando da gente. Exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Então é isso que a gente deve fazer. Não precisa ficar preocupado com seus inimigos, seus adversários, com quem tá machucando você, com quem tá te ferindo. Não. Se alegra na presença de Deus. Você se alegrar na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, já é o suficiente para você ter a garantia da sua vitória. Eu sei que, olha isso que eu anotei aqui, ó, mas às vezes as vitórias que tanto esperamos está na nossa falta de atitude. Talvez a vitória que Deus já prometeu para você, a promessa que você está tanto esperando, está na sua falta de atitude, em não adorar, em não louvar, em meio às circunstâncias que estão adversas, em meio às tempestades que estão grandes, em meio aos problemas. Talvez você esteja ouvindo a gente aqui, mas você esteja desanimada. Você esteja desanimado, você esteja cansado da situação, cansado da vida, querendo já entregar os pontos. Eu não sei se essa é
a sua situação. Mas Deus está falando para você, o que você tanto espera está na atitude que você não está tendo. Então, nesse dia de hoje, faça diferente. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Aí eu coloquei aqui e já passo uma oportunidade para ele. Suas atitudes demonstram se de verdade ou se verdadeiramente você crer no que diz a sua boca. Quantas pessoas estão dentro da igreja, falam uma coisa. Gente, não é questão de você estar dentro da igreja, não é questão de você ter uma religião, não é questão de você... Não. É questão de verdadeiramente você ser. Porque falar uma coisa é fácil, viver que é difícil. As suas atitudes é que vai demonstrar realmente se você crê no Deus que você serve. Então, o nosso corpo e ações precisam estar condizentes com o que falamos e ensinamos. Quando eu comecei a meditar nesse salmo, ele falou diretamente no meu coração, e eu deixo isso para a sua reflexão nessa manhã. Você venha pensar sobre isso. Aquilo que você sabe, aquilo que você fala, aquilo que você até expõe para outra pessoa, é realmente aquilo que você está vivendo? Se alegre na presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver vitórias para a glória dele. Isso aí, gente. Eu escolhi somente 2 versos hoje aqui. O primeiro que eu vou discorrer é o verso 5. Estou usando a versão King James atualizada mais uma vez nessa semana, que diz assim: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Olha só, gente. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Nessa versão King James atualizada aqui, o defensor está em letra maiúscula, tá? Defensor que está em letra maiúscula. Peraí, gente. Vai piscar a luz. Defensor está em letra maiúscula, tá bom? Das viúvas é Deus em sua santa morada. Gente, o que o salmista está dizendo aqui está demonstrando a grandeza de um Deus que se relaciona com meros humanos, com pessoas da terra, com seres extremamente terrenos, né? Um Deus que habita em um lugar altíssimo e que assume paternidade de quem fica sem referência. Pai dos órfãos. Olha só, o que é um pai dos órfãos? É um Deus que assume paternidade de quem fica sem referência. Órfão é aquele que fica sem pai e sem mãe, né? Sem mãe. Ele está dizendo aqui o seguinte, que ele é o pai deles. Ainda que a pessoa perca seu pai e sua mãe em vida, Deus ele não desampara essas pessoas. Aí ele continua só, defensor das viúvas. Ou seja, um Deus que habita em um lugar excelso, maior, grande, inatingível, inacessível, que se propõe a ser um advogado de quem não tem mais o provedor, o protetor e o marido. Meu Deus. A ideia do marido, né, é ser protetor, provedor, né, da sua esposa, né? Então ela aqui, a mulher aqui é uma viúva, tá? Uma viúva. Tô falando assim, a viúva. Não, já repensei já. Jesus. Não, porque você falou do marido, eu tô aqui, meu marido que faz esse papel pra mim, né? Protetor. E aí, ele tá aqui dizendo que ele é defensor das viúvas, né? Então, defensor das viúvas, ou seja, um advogado de quem não tem mais o provedor, o protetor e o marido. Olha que Deus é esse, gente. Coisa linda. E tá dizendo aqui, completa, dizendo o seguinte, ó, é Deus em sua santa morada. Ou seja, ele não está se deslocando aqui para a terra para fazer isso. Na santa morada, ou seja, de lá, na santa morada dele, ele dá direito de filho para quem está órfão e defende a causa da viúva de quem está aqui na terra. Olha só que interessante, gente. Ele não precisa nem se deslocar para a terra, tá? Assim, nesse contexto do Antigo Testamento. Está dizendo o seguinte, olha só. Um Deus que da sua santa morada, ele resolve assumir uma paternidade que não tem pai nem mãe aqui na terra e também defender a causa de uma pessoa que não tem mais provedor, não tem marido. Que Deus é esse? Coisa linda. Vamos lá, prossegue. Gente, eu escolhi... Olha que eu ainda fiquei pensando nesse verso aí, mas não escolhi esse não. Eu escolhi o próximo. Eu escolhi o verso de número 6, que diz assim, ó. Deus faz com que o solitário more em família. Olha que coisa linda. O solitário mora em família. Liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Isso me chamou muita atenção. É o que ele faz conosco. Ele nos liberta. Deus nos libertou. E nos dá prosperidade. Karine, mas eu ainda não estou próspera ainda. Ainda não estou vivendo essa bênção, não. Calma, vou te explicar o porquê.
Só os rebeldes habitam em terra estéril. Opa! Se tiver alguém rebelde aí tu já sabe por que tá estéril aí tua casa. Só que é importante a gente ler, e eu aprendi isso na pós-graduação esse ano, eu fiquei tão feliz com isso, sabe? É porque às vezes a gente lê e a gente não tem esse conhecimento, mas na pós eu entendi que salmos, eles não são proféticos. Então às vezes a gente lê uma palavra dessa daqui, a gente acha que são promessas na nossa vida, que são profecias e vai se cumprir. Calma, não é dessa forma que a gente precisa ler. Salmos, eles são poéticos. Então, quando a gente lê algum livro da Bíblia, é necessário a gente saber qual é o seu gênero literário. Então, aqui, no caso, a gente sabe que o gênero literário de Salmos é poesia e vai nos ajudar muito na nossa compreensão. Parte do princípio que a palavra de Deus, existem alguns princípios. Então, eu entendi, quando estava lendo aqui, que isso é um princípio e eu vou te mostrar por quê. Esse verso aqui me chamou a atenção, porque, apesar de ele não ser uma promessa, eu entendo que existe um princípio aqui estabelecido que o salmista quis deixar para nós. Que quando você obedece, você recebe as promessas. Então, vamos lá. Liberta os cativos e lhe dá, tá dando prosperidade. Perceba o verbo. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, quando você lê esse salmo aqui, quando você faz toda a leitura dele, você pode perceber que Deus, ele está no meio deles. Gente, Deus, ele só pode habitar no meio de alguém, Deus só pode habitar em alguém quando esse alguém está vivendo em santidade, quando esse alguém vive em verdade, quando esse alguém tem fidelidade a ele, quando alguém tem lealdade a ele. Então, se você observar, você vai ver vários versos aqui que falam sobre ele. Por exemplo, ao saíres, ó Deus, à frente, ou seja, Deus está à frente. Verso de número 8, na presença de Deus. Verso de 9, ali habitou, Deus está habitando ali no meio do seu povo. Verso 11, o Senhor deu a palavra, o Senhor habitará. Verso 16, no meio deles está o Senhor. Verso 17, verso 19, o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, ou seja, o Senhor está presente ali o tempo inteiro. O Senhor está, verso de número 20. Então, na leitura desse salmo, eu fui marcando ali que o Senhor o tempo inteiro está com eles. Então, para você viver com o Senhor, gente, você precisa viver dessa forma. Você não consegue viver de qualquer forma aqui na terra. Então, para que o Senhor habite em nós e através de nós vamos ter consequências dessa vida. Nós vamos ter promessas de prosperidade. Tanto que lá em Josué, quando você lê Josué, você vê. Se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, então, aí é uma promessa. Fareis prosperar o teu caminho. Então, às vezes a prosperidade que você tanto está esperando está na palavra de Deus que você não está meditando nem de dia nem de noite. Então, é sobre isso. Então, aqui está falando aqui que quando você tem a presença dele na sua vida, você vai viver as consequências dessas ações, da presença dele. Gente, a presença dele, ele transforma o ambiente que a gente está. A presença dele tem tudo que a gente precisa. Tem alegria, tem prosperidade, tem fartura, tem segurança, tem família, tem vida. Mas para isso a gente precisa obedecer princípios aqui nessa terra. Então, se a sua terra está estéril, se a sua vida está solitária, se existe um vazio existencial, talvez esteja alguém aqui com esse sentimento, com esse vazio. Eu não tenho mais alegria de viver, eu tô indo trabalhar, mas eu tô indo assim, me empurrando, eu tô fazendo as coisas, Karine, mas eu não tenho mais aquele brilho no rosto. Sabe o que tá faltando em você? A presença de Jesus. Jesus, ele faz transbordar, faz você ter um sorriso no rosto, faz você viver mais um dia. A presença dele é maravilhosa. Então, o que falta hoje na sua vida é reflexo da sua comunhão com Deus. Na verdade, a falta da sua comunhão com Deus. Talvez a sua vida esteja dessa forma por conta disso. E o verso número 35, eu já passo a minha oportunidade para ele, exatamente fala sobre isso. O Deus de Israel, ele te dá força e poder ao seu povo. É isso que fala o verso 35. Gente, eu vou falar aqui de forma bem rasgada. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo, não tem problema com isso se o YouTube bloquear. Paciência. Mas a intenção aqui é a gente pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. Você estar na igreja não é sinal de salvação não, tá? A igreja não te salva. Tá? Você ter um cargo ministerial não te salva, tá bom? Exercer alguma atividade na igreja, de liderança, nada disso te salva não, tá? O que vai salvar você, o que vai fazer você ter essa comunhão com Deus, ele habitar em você, é você crer em Jesus, é você se relacionar com Jesus. É isso que vai te levar para o céu. Então, não é as suas obras, não é porque você dizima, não é porque você faz alguma coisa, não. As suas obras, tudo que você faz precisa ser em gratidão por tudo aquilo que ele já fez por você. Então, o que ele quer de mim e de você?
Ele espera todos os dias comunhão. Esse momento de devocional aqui é um momento de comunhão com Deus. É um momento onde a gente ouve a sua voz. Gente, você tem noção de você poder ler a Bíblia? Você está lendo junto com o próprio escritor, com o próprio autor do texto. Só que isso é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão que só você pode tomar. É você se entregar sem reservas ou você continuar vivendo esse vazio que você está vivendo aí da mesma forma, sem sobrar nada, pelo contrário, se sentir triste, deprimido, solitário. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é esse tipo de vida que o Senhor sonhou para você viver ainda aqui nessa terra. Então pense nisso. Jesus faz um convite nessa manhã de comunhão com Ele. Vamos lá, gente. Rapidinho eu encerro aqui minha participação falando sobre os versos 26 e 27, que diz assim: Congregai-vos para bendizer a Deus. Abençoai ao Senhor todos vós que vindes da fonte de Israel. 27. Ali está a pequena tribo de Benjamim, e conduzi-los os príncipes de Judá, os príncipes de Judá, acompanhados de seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e Naftali, né? Gente, aqui o que está acontecendo, todas as tribos de Israel estão representadas ali, pelos seus príncipes, seus líderes, acompanhados dos seus exércitos também, no caso de Judá aqui, né? Falando que aqui acontece uma congregação, no verso 25, acerca de uma marcha com os cantores. Enfim, a ideia que se tem aqui, é uma reunião para adorar a Deus, tá? Uma reunião para poder adorar a Deus. Detalhe, desde a menor, aqui que no caso está sendo descrita como Benjamim, pelo menos aqui no texto, e mais pobre, né? Até a mais poderosa, que era Judá, tá bom? É interessante falar sobre essas congregações, eu vou fazer bem rápido aqui, sobre essas tribos, né, congregando-se, que cada tribo dessa, se você observar 2 textos sagrados, dentre tantos, tá? Como, por exemplo, como, por exemplo, Gênesis 49, antes da morte de Jacó, Jacó reúne seus filhos e profetiza sobre eles, tendo uma bênção em cada filho, e essa bênção se estenderia também a essas tribos. Se você observar Deuteronômio 33, Moisés também, quando assume a paternidade espiritual das tribos, antes da sua morte no capítulo 34, ele também profetiza, abençoa os filhos dele, agora, digamos assim, espirituais, lançando sobre cada um deles uma bênção. Tá bom? É importante a gente entender isso, que ao que parece era um costume patriarcal, que um pai, antes da sua morte, ele abençoasse seus filhos, sabendo que estava próximo, obviamente, repito, à sua morte. Aconteceu isso com Jacó, Gênesis 49, e aconteceu isso também com Moisés em Deuteronômio 33, mesmo Moisés não sendo um pai biológico das tribos, tá? Para não falar aqui que eu estou falando bobagem. E algumas características são importantes dessas 4 tribos que estão descritas aqui. Por exemplo, se você ler Gênesis 49, verso 27, Jacó falou que Benjamim é lobo que despedaça. Olha só, gente, o lobo tem diversas características, né? Líder de alcateia, também eles trocam a liderança da alcateia na hora que estão transitando para uma outra localidade, tá? Para poder não se cansar. Eles têm sempre um contexto de vigilância entre si próprios. Se você observar Deuteronômio 33, 12, Moisés falou sobre Benjamim, que ele habitaria seguro, gente, olha só. Enquanto um fala que ele é lobo, outro fala que ele habitaria seguro, tá? Tá tudo congregado aqui, isso é interessante falar sobre isso. Se você ver Judá, por exemplo, Jacó, em Gênesis 49, verso 8 ao 10, falou que Jacó é leãozinho, né? Judá, perdão, é leãozinho, apontando já para o leão da tribo de Judá. Coisa linda. Né? Se você observar Deuteronômio 33, 7, Moisés falou que Judá, de Judá, que Deus pelejaria por eles na guerra e guardaria eles na guerra. Olha isso, que interessante. De Zebulon, por exemplo, se você observar Gênesis 49, 13, Jacó falou que Zebulon habitaria na localidade beira-mar, ou à beira do mar, perdão. E Deuteronômio 33, 18, Moisés corroborou isso dizendo que eles seriam uma tribo marítima. E mar fala de deslocamento, fala de porto, fala de chegada de mercadoria, saída de mercadoria, transações comerciais, fala de prosperidade. E eu encerro falando o seguinte para vocês: de Naftali,
em Gênesis 49, 21, ele falou que era uma corça livre, né? Um animal que poderia ser livre e seria guardado dos seus predadores. E Moisés falou no 33, 23 de Deuteronômio que Naftali ia ser uma tribo que ia ter uma bênção territorial. Aleluia. Perceba que coisa interessante isso aqui, gente. O salmista não está botando isso aqui à toa, não. Ele está demonstrando que cada tribo dessa, dentre tantas tribos que existiam em Israel, eles teriam, cada um deles, bênção sem medida dada por Deus através dos seus pais, tanto o biológico, que era Jacó, e o espiritual, que era Moisés, passando Deus essas bênçãos para ele, e eles profetizando essas bênçãos para os seus próprios filhos. Então, saiba de uma coisa aqui, gente. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês. Deus está interessado que você habite seguro, como está prometido aqui para a tribo de Benjamim. Deus está interessado que ele peleje as suas causas e suas guerras, como aconteceu com a tribo de Judá. Glória a Deus. Deus está interessado que você, de fato, prospere, tá bom? Em termos marítimos, aqui, o marítimo significa prosperidade que vem de fora. Glória a Deus. Imagina só, gente, dá um estalo em alguém e falar assim, resolvi abençoar fulano de tal. Uma benção de longe. Rapaz, isso é profético, hein? Eu creio. Recebe aí. E Naftali é uma corça livre também, bênção territorial, ou seja, expansão de território. Meu Deus, aleluia. Então, saiba de uma coisa aqui muito séria, gente. Esse salmo aqui é um salmo que aponta para algumas questões que podem, de fato, acontecer na minha e também na sua vida. O Salmo 68 diz isso. Por quê? Porque o contexto do salmo fala de um Deus que é muito grande e ele tem prazer de abençoar aqueles que ele quer abençoar. É forte. É isso. Glória Deus a Jesus. abençoe todos vocês. Boa segunda-feira. Esteja no Senhor para receber essas bênçãos espirituais, materiais, nessa vida, para a eternidade, principalmente, que é o que a gente deseja aqui com você nesse devocional. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor Jesus, mais uma vez damos graças a Ti por toda a bondade que o Senhor tem manifestado sobre nossas vidas, mesmo sem merecermos. Toma esse restante de segunda-feira, Pai, nas Tuas mãos, abençoa, joga por terra o mal, tudo aquilo que vai acontecer, que o adversário possa tentar fazer com essa pessoa que está nos assistindo, fazer conosco também, nos ajuda, dá livramento e abençoa, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Selamos essa palavra em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos vocês. Beijo. Boa segunda-feira. Deus te abençoe. Até amanhã, permitindo Deus assim.